Boa tarde a todos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva na tarde de estudo de hoje. Hoje iremos estudar das inconveniências da mediunidade. Isso está íncito, está contido no Livro dos Médiuns, capítulo 18. Podemos incentivar a mediunidade numa criança? Qual é o nosso relacionamento quando a mesma aflora? Uma pessoa ou um médium com debilidade orgânica pode doar ou receber fluido? Pode participar de uma mediúnica ou dar paz? E a mediunidade, ela traz algum problema orgânico no que refere à nossa psique, à sinapse nervosa, tornando-nos loucos? Isso e mais veremos nos estudos contidos no livro do Evangelho, ou melhor, no livro dos Médiuns, capítulo 18. Venha comigo. Muita paz em vossos corações. Boa tarde a todos, meus amigos queridos. Aos que eu não vi ainda, desejo um lindo ano novo, um ano cheio de paz, cheio de luz, que possamos estar aqui sempre reunidos nesse mesmo ideal, estudando essa doutrina maravilhosa. Também, Rô, com saudades de todos. Então, hoje vamos iniciar o estudo com o livro dos Médiuns, 18 Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. E sendo assim, eu convido a nossa amiga Miriam para fazer a nossa prece de abertura e que tenhamos um estudo de muita paz, de muita luz, e que Jesus e a espiritualidade amiga aqui presente intua o nosso amigo Décio para fazer esse estudo para nós, onde possamos todos juntos estudar e aprender um pouco mais. Passando, Miriam, obrigada. Olá, boa tarde. Coisa boa estudado. Uma tarde dessa sexta-feira, semana que vai acabando. Mas o nosso estudo não para, né? A gente está 24 horas na busca pelas nossas respostas. E a gente sempre agradece a Deus por essa oportunidade, nesta encarnação, de estarmos estudando a doutrina espírita, que nos auxilia, não só nos consola superficialmente, ela consola porque ela nos esclarece. Aí agradecemos e pedimos também aos mentores, que intuam o nosso irmão que vai fazer o estudo hoje, que abra os nossos corações para a mensagem que nós vamos receber. E assim pedimos a permissão para darmos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz, muita luz. E novamente solicitamos os protetores da casa, Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos intuam, que nos direcione sempre ao propósito de bem servir. Estudar, estudar. Emmanuel disse a Chico: tenha disciplina. Disciplina e disciplina. Miriam lembrou que, e com propriedade, que a nossa doutrina é uma doutrina que esclarece e consola. Quem mais estuda, mais conhecimento adquire. E quanto mais conhecimento adquirimos, melhor implementamos o nosso livre-arbítrio, né? Os irmãos, por gentileza, coloca na área de texto aí um número de 1 a 288. Nós vamos ler aqui uma passagem do livro César Pastorino, 10 Rua Estrela Corocó. Obrigado, irmão. E 10 Rua Estrela diz justamente, 10 diz o seguinte: e quando eu digo Rua Estrela aqui, eu estou falando da Miriam Pet, 1970. Rua Estrela, modifique seu modo de pensar, para que a sua saúde se firme e estabeleça. Para que queixar-se de doenças? A doença é aumentada pela nossa emissão mental negativa. Expulse a enfermidade, confiando em sua cura.
você pode curar-se. Você está melhorando cada dia mais, sob todos os pontos de vista. Então tá aí, né, meus irmãos? O pensamento, ele é importante, certo? Cientista, nesta vida moderna, diz que o pensamento funciona como um raio laser. E nós não imaginamos a força que é o pensamento, o poder que o mesmo tem. Então, a doença, ela está praticamente sobre o nosso foco e sobre a nossa visão. No momento que você tem um pensamento positivo, um pensamento proativo, um pensamento que debela a doença e instala em seu corpo saúde, você assim, per si, por si, vive saudavelmente. E nós da doutrina espírita, ou seja, da doutrina dos espíritos, temos essa máxima como uma coisa concreta, como uma coisa palpável, como uma coisa verossímil, né, verdadeira. De que forma? Somos sabedores que o pensamento é o linguajar, é a comunicação, é como os espíritos se interrelacionam, se comunicam um com os outros. Ora, se ele é a comunicação dos espíritos, se ele de uma certa forma altera fluidicamente por onde perpassa, então ele altera a nossa saúde, como vimos aí na mensagem. Muito obrigado, Rô Estrela. Meus irmãos, mais uma vez, PET 1970, não sei se eu tinha cumprimentado. Como está aí no banner, nós vamos estudar aqui as inconveniências e perigo da mediunidade. E veja bem, quando nós estudamos, aqui a gente não cansa de ressaltar que o nosso estudo é sistematizado e sequencial. Se nós estamos aqui no capítulo 18, começamos na introdução do Evangelho. E iremos estudar, Evangelho não, do Livro dos Médios. Iremos estudar novamente o Livro dos Médios daqui a 7 estudos, porque estudamos as obras básicas todas de forma sequencial, acrescido de obras póstumas, mas o segundo livro, que não é da codificação, mas Kardec o que é o Espiritismo, né? Kardec o escreveu, de uma certa forma, responder aos questionamentos que tinha lá, mais de 600 questões. Vamos estudar aqui agora, meus irmãos, desses inconvenientes e perigo da mediunidade. Eu, na condição de estar doente, devo entrar numa mediúnica? Uma criança em que fase da vida ela pode interagir com a mediunidade? Nós, na condições de pais, de tutores, nós devemos incentivar a mediunidade numa criança? Até que ponto eu posso, no centro espírita, mesmo estando debilmente em termos de saúde, atuar? No caso de gravidez, é aconselhável? A loucura, o que tem a ver com a própria mediunidade? E Kardec, nesse capítulo, ele fala e utiliza também aqueles estudos socráticos, quase sobre pergunta e resposta. Kardec questiona a espiritualidade se a mediunidade em si pode redundar em um estado patológico qualquer, ou é um estado anômalo, né? Um estado qualquer. Anômalo, às vezes, respondeu a espiritualidade, não patológico, jamais patológico. Ele prossegue: a médium de saúde robusta, os doentes o são por outras causas. Então, o fato de exercermos a mediunidade não corrobora, né? Com uma loucura, com uma doença, não desdobra. A mediunidade é alguma coisa como várias outras que tem o próprio organismo. Uma loucura, um descompasso advém por força das coisas orgânicas que está desencadeando. Então ela não seria o estupim. O exercício, ele vai mais além.
O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Olha, a fadiga é instabilidade que eu tenho interiormente. Eu sou casado com Sil. Sil telefonou-me, disse que ia chegar às 18 horas. Já são, nesse momento, 20 e 30 horas. Eu estou com a fadiga, eu estou preocupado, ela não chegou. Quer dizer, o fato da mediunidade provocar uma fadiga não é a mediunidade em si que provoca. Qualquer situação no comportamento humano provoca. Aliás, tudo é passível e você pode fazer com moderação, né, meus irmãos? Beber com moderação é compreensível e não faz até mal para a saúde, em algumas situações faz até bem, não digo fumar, mas tudo feito de forma moderadamente não traz fadiga, não constrange, não, né? Cadê a Sil, né? Cadê você, Sil? E ela não chegou, eu estou fadigado, eu estou com o coração apertado, eu estou preocupado. O que aconteceu com ela? Assim, a mediunidade pode trazer alguma fadiga? Traz. E eu devo parar quando? Quando efetivamente eu estou sentindo que aquilo está me fadigando, está me corroendo, o bichinho do rói-rói, né? Está me roendo por dentro. Se me rói por dentro, eu devo dar um time, colocar em stand-by, ficar 2, 3 ou mais sessões, se efetivamente eu estou sentindo conspurcado, fadigado, de uma certa forma desestabilizado em função da própria mediunidade, eu devo sim dar um tempo. Kardec fala isso com todas as letras. Fala isso com todas as letras. Pode o exercício da mediunidade ter de si mesmo inconvenientes do ponto de vista higiênico. A abstração feita do abuso, quer dizer, o fato de o médium estar lá, está respirando, está fungando, está cuspindo na outra pessoa, isso tem algum inconveniente desde o ponto higiênico? Ora, tudo com excesso não é só a mediunidade, né, meus irmãos e admiradores da doutrina. Tudo é passível. E quando a gente percebe que há essas inconveniências, a gente tem que... A espiritualidade responde o seguinte: há casos em que é prudente e necessária mesmo a abstenção. A abstenção da prática da benignidade, né? Você moderar. Aliás, conclui eles, em geral o médium o sente e, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Olha o caso da Sil. Eu estou fadigado. Ela não telefonou, chegou tarde. Aquilo está me causando um constrangimento. Se eu, exercendo a mediunidade, sentindo que estou tendo uma fadiga em função desse exercício, eu tenho que dar um tempo. Eu tenho que replanejar. Eu tenho que repaginar aquilo que eu estou fazendo. Nasci em 59. Seja bem-vindo. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente? Olha, a espiritualidade diz que isso depende do estado físico. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa magérrima, eu que sou uma pessoa muitas vezes frágil, tenho um corpo físico bastante debilitado, se eu trabalho, entro numa mediúnica, que lá normalmente é 1 hora ou 1 hora e pouco, estou sentindo e dou passividade a espíritos, muitas vezes espíritos que está num patamar evolutivo até inferior ao espírito, ao meu espírito. Esse meu é entre aspas, porque eu não tenho espírito, né? É mais fácil o corpo ser do meu espírito do que o espírito ser do corpo. Então, se eu sentir, eu tenho que dar um time, eu tenho que dar. Você é um menino, né, Nassim? Que bom, filho, que bom. É um menino em termos de corpo físico, viu, Nassim? Mas você é um espírito milenar. Aquilo que habita a sua alma, aquilo que faz você andar, fez você entrar
Nessa sala, Nassim, então um espírito, e você tem um espírito, quer dizer, você é um espírito, não tem? Você é um espírito, muitas vezes, pode ser muito, mas muito mais inteligente que nós aqui, nós 13, as 13 pessoas. Então você, nesse, querida Sil, sempre era minha irmã, né? Então, você está temporariamente nesse estado aí em evolução. Haverá inconvenientes em desenvolver a mediunidade nas crianças? Olha aí. Uma criança, o Nassim, por exemplo, é uma criança, digamos que ele tem 10, 12 anos. Há inconveniente a gente desenvolver a mediunidade? E a mediunidade, Nassim, o que é a mediunidade? Se você, de uma certa forma, interrelaciona com os espíritos e passa a falar para a terceira pessoa o que eles disseram, ou seja, você é o porta-voz dos espíritos, você é um médium. Então, médium são aquelas pessoas que são porta-voz de pensamento, né, dos espíritos. E essa mediunidade pode ser você falar, você escrever e você agir fisicamente. Então, assim, uma criança jovem, uma criança, a gente deve estimulá-la, né, porque estimular a criança, deve estimulá-la à mediunidade. A espiritualidade diz que não. E, inclusive, nós, na condição de pais, tutores, quando tiver uma criança, pessoas de tenra idade, a gente deve conversar de maneira séria e jamais deve estimular. Mas há casos em que a criança também, em tenra idade, 4, 5, 6, 7 anos, eles conversam naturalmente com espíritos. A gente jamais deve, por outra, dizer, meu filho, larga de besteira, ó, você não está vendo isso não, ó. Você não deve, você deve sim ouvir, orientar, mas jamais estimular. Na maioria dos casos, veja bem, meu irmão, na maioria dos casos, essa mediunidade desaparece com a idade. Quantas e quantas vezes você já viu um menino brincando de caminhão ou uma menina de boneca e conversando naturalmente, conversa com algum amigo ou amiga invisível, entabula a conversação que você ao lado, você verifica e parece que tem uma pessoa junta. Parece que tem uma pessoa junta. É o que? Está naturalmente conversando. Mas o que ocorre com uma criança? A mediunidade, até os 4 anos, quem está ali, preste atenção, isso é muito interessante. Quem está naquele corpo é um espírito adulto. Então, por isso que é aconselhável você não dormir com criança, não fazer sexo perante uma criança de 1 ano e 6 meses, 2 anos, porque ali é um adulto que está dentro daquele corpo e está vendo, presenciando como adulto, como um espírito adulto. Pois bem, a reencarnação ela vai ter a sua completude em torno de 6,5 a 8 anos, depende da evolução dos órgãos. Aí a encarnação se completa na sua efetividade. Então, a partir dos 7 anos, vai ser novamente criança. O espírito está ali, está totalmente no corpo, totalmente reencarnado, mas como criança. Então, o relacionamento, aquilo que você fala, aquilo que você age, aquilo que você diz para uma criança até 7 anos, você está falando para um adulto. Observaram, né? Então você está falando para um adulto que ali está. É a mesma coisa. Uma pessoa está sedada, uma pessoa está anestesiada, está na câmara da UTI. Ali só o corpo, mas o espírito está vendo, o espírito está sentindo. Ele está na sua liberdade total. É como o caso de uma criança. Muito embora fica vinculado, fica jungido ao corpo, mas ele ainda não efetivou a
reencarnação, a ligação reencarnatória propriamente dita. Se o colocou, ninguém nasce com mediunidade acidentalmente. Consoante as leis sábias que nos governam, a possibilidade de contatar conscientemente com os desencarnados deve servir ao nosso grupo, ao nosso progresso, evidenciando a realidade do mundo espiritual que nos envolve. Então, e na verdade, meus irmãos, a mediunidade, a mediunidade, a gente acha que é um benefício assim, mas muitas vezes, ou quase a maioria dos médios, são médios para processar a sua evolução propriamente dita e ajudar terceiros. Emmanuel, no livro Emmanuel, capítulo 11, ele diz assim, segundo a minha emoção: os médios, em sua generalidade, não são missionários na verdadeira acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastrosamente, contrariando as leis divinas, e resgatam na presente reencarnação o seu passado obscuro e delituoso. E eu pergunto aqui, alguém é médium? Então, na verdade, a mediunidade é um benefício que Deus nos dá, disse Kardec num determinado capítulo aqui do próprio livro dos médios, da formação dos médios, para que nós a utilizamos de forma racional, consequente, com consequência, para a ajuda, sobretudo de nós mesmos e de outrem. E o fato de ela não ser implementada de maneira certa, de maneira adequada, de uma maneira que possa trazer benefício a outrem ou a nós mesmos, o que vai acontecer com a mediunidade? Ela pode ser suspensa, ela pode ser colocada em stand-by, colocada, vamos dizer assim, debaixo de uma pedra. O que ocorreu com o próprio aquele parceiro do Chico Xavier, nos idos de 60, 64 até 66, Valdo Vieira, psicografou 17 livros com Chico, em parceria. Extraordinário médio, mas chegou num determinado ponto. Chico Xavier estava direcionando o seu trabalho para a parte consolativa, a parte consoladora, E Valdo queria mais o espiritismo ciência, mais o espiritismo de busca, de perquirição, de ciência mesmo. Aí o que houve? Houve essa separação. Hoje o Valdo, ele não é um médium mais de psicografia. Ele é um dos grandes estudiosos na prática e na teoria de projeciologia. Ele faz a projeção da própria alma, do próprio corpo, que dentro da mediunidade nós chamamos dupla vista, Mas ele não tem aquela psicografia de antes. Foi o quê? Foi, de uma certa forma, suprimida, extirpada, extirpar, tirar pela raiz, dada algum comportamento que os espíritos que eram seus tutores não acharam conveniente de dar prosseguimento, Então, foi colocado em stand-by. Então, veja bem, vamos para frente. Há casos em que é prudente, necessário mesmo a abstenção. Mas eu estou muito assim, frágil, eu estou muito... Jaqueline, boa tarde. Aliás, Jaque, eu não sei se é Jaqueline. Jaque, boa tarde. Então, quando eu vejo pela minha fragilidade, esse balsa aí não foi por engano, não? Então, eu devo fazer a suspensão. Haverá inconveniente em desenvolver a mediunidade em crianças? Olha, é uma pergunta. Aliás, a Joana de Ange, via de Valdo, ela evita falar em desenvolver mediunidade. Diz que mediunidade você não desenvolve. Você nasce médio
ou não é médio. Evidentemente que você pode obtê-la no decorrer da vida. E no caso de médio intuitivo e médio de pressentimento, todos nós somos. Por que somos médios? Todos nós somos. Todos nós temos um espírito protetor. Vamos pegar a palavra da igreja, né? Sobretudo da igreja católica. Nós temos um anjo protetor. Todos temos. Muitas vezes um anjo protetor pode ser mais de um. No momento que ele nos intui ou nos inspira, e nós seguimos aquela inspiração, nós somos o quê? Somos médios. Então, no que refere à intuição e pressentimento, todo mundo é médio. Entretanto, Kardec assevera de forma direta, objetiva, de que são médios aquelas pessoas que demonstram de forma contundente essa característica mediúnica, ou seja, receber a comunicação espiritual e passar para frente. Os animais sentem a presença dos espíritos. Entretanto, como eles não têm condição de passar à frente aquilo que sentiu, aquilo que presenciou, por isso que o animal não é médio. Por isso que o animal não é médio. A prática do espiritismo, como veremos, ela, de uma certa forma, a gente vai ver, demonstra-se muito tato, tudo. Kardec diz aqui, para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. E se esse se ilude a homens feitos, claro que a infância vai iludir muito mais. Então nós, na condição de espíritas, de estudando, de fazendo isso, de fazendo aquilo, nós temos mais subsídio, nós temos mais elementos para, de uma certa forma, afastar aqueles espíritos malfazejos e atrair. E agora, é um dos fatores que a gente não deve incentivar a mediunidade em criança. Miriam colocou o seguinte: em Palmelo, em uma aula de médio, eu pude assistir. Eles passam uma parte teórica e depois a prática, onde estimula os médios que interagir na comunicação com os espíritos. Alguns pulam, vibram, outros mais calmos, outros mais intensos. Imagino que sejam direcionados, pois, para o tipo de mediunidade. Veja bem, eu sempre faço Pink, seja bem-vindo. Eu sempre faço isso, eu faço assim uns 6 meses, paro. Eu sempre faço exercícios mediúnicos no que refere à mediunidade psicográfica. Eu já tive, eu tenho mensagens aqui psicografadas, tenho rabiscos, tem mensagens que eu não sei se efetivamente são anímicas, né? São, entre aspas, do meu espírito ou de um espírito outro, muito embora com o nome lá, até nesse caso o espírito amigo. Mas eu não sei. Mas Kardec diz que você não precisa preocupar com isso. Você não precisa preocupar. Mas eu estava numa mediúnica, Miriam, e com relação ao que a Miriam colocou, eu estava numa mediúnica e eu pedi. Antes da mediúnica eu falei, olha, eu vou sentar lá, porque fica a mesa no centro, nós colocamos aqui aqui na Federação do Tocantins, nós colocamos uma mesa no centro, onde sentam os médicos psicográficos, lá tem mais ou menos uns 8 médicos psicográficos, uns 8 ou 9 médicos psicofônicos, então a gente fica. Aí, num dia eu sentei e pedi para que um dos médicos psicográficos, que é meu conhecido lá, encostasse a mão. Encostou a mão em minha mão, aí eu comecei a psicografar. E foi forma mecânica, porque eu não sabia. Muito embora tive dificuldade para ler. Mas por quê? Por falta de conhecimento. Mas você tem que fazer esses estudos. Então, gente, você vê dentro de uma mediúnica as pessoas que aqui participam, é como nós estamos aqui conversando, falando. O espírito não quer que você conversa com eles como se fosse um santo, falar baixinho, nada, conversar como estamos aqui, e aparece.
espíritos, aparecem muitos espíritos, mas assim, espíritos sofredores. Aparecem também espíritos, mas tudo naturalmente diante da índole, da moralidade do grupo, né, que ali estão. Mas é aula mesmo. Enquanto isso, alguns médicos psicografam, desenham e apoiam o papel. Tem uns que chega, pá, bate, quebra o lápis, bate assim, pá, 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 quebra o lápis, outro joga, outro rasga o papel, outro fura, outros copia, não dá conta de ler, porque a gente faz até posteriormente, a gente tem dificuldade, pede os próprios médicos para ajudar a gente a decifrar, né? É umas 8, 12, 15 psicografias que tem. Então tem 2 pessoas que ficam ajudando, segurando os papéis. Então tem a parte psicofônica, que também, mas é tudo normal. O dia que vocês participarem é uma coisa extraordinária. Então, voltando. Devemos incentivar psicografia, mediunidade, desenvolvimento, entre aspas, porque eu gosto mais de educação. A mediunidade não desenvolve, ela educa-se, né? Segundo Joana de Ângeles, nasce-se com a mediunidade. Muito embora a gente pode educar o mediunidade. Pode e educa, sim. O que desenhava, batia muito, quebrava lápis, etc. Justamente, e ocorre. Ocorre demais, viu, gente? Ocorre demais. Jogar longe. O médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium? A espiritualidade responde que depende da causa da interrupção, que teve por fim a miúde deixar algum tempo essas comunicações. É o caso do Valdo Vieira. Ele pode amanhã ou depois ser um psicógrafo? Talvez, pode voltar. Então, a mediunidade ela pode ser suspensa, ela pode ser simplesmente extinta e pode ficar por um determinado ponto, cara adormecida, né? Isso depende. Eu preciso ter uma índole, eu preciso ter uma moral para ser médium? Não preciso. A mediunidade, ela independe, inclusive, da religiosidade, da crença da pessoa. Entretanto, a sua utilização, aí sim. Eu tenho que ser probo, eu tenho que ser uma pessoa que efetivamente esteja com propósitos bons, de ajudar o grupo, de ajudar a outra pessoa e de ajudar a mim mesmo, na condição de espírito, a praticar a autoevolução. Se eu não tiver esses propósitos, vai haver comunicação, vai haver interrelacionamento espiritual? Sim, mas normalmente e quase sempre de espíritos que querem fazer o mal. Por exemplo, minha amiga Miriam, eu quero fazer uma coisa ruim para Miriam. Posso fazer? Posso. Há espíritos que vão secundar as minhas ações malfazejas? Sim. Mas vai pegar na Miriam? Aí é outro departamento. Eu faço. Se ela tiver na mesma sintonia minha, no mesmo diapasão, nesse mesmo viés, sim, vai pegar daquele malefício. Vai pegar aquilo, né, da minha sintonia. Foi a mensagem que Rô Estrela escolheu a 10. O que estava lá na mensagem? Que o pensamento, o meu sentimento interior, ele de uma certa forma direciona o estado de saúde ou o estado de doença que me acomete. Assim eu estou com um pensamento ruim relativamente a Miriam. Um pensamento que eu quero que aconteça isso ou aquilo. E ela, se estiver no mesmo diapasão, porque eu, quando estou pensando ruim aqui, eu tenho N espíritos que estão nesse mesmo padrão vibratório. Se ela estiver nesse mesmo padrão vibratório, o meu pensamento vai alterar fluidicamente, porque o pensamento precisa do fluido para navegar de um ponto A a B. Altera fluidicamente e vai absorver aqueles espíritos naquela sintonia malévola. O que desenhava batia muito, quebrava o lápis. Acho que não existe médio perfeito. É uma busca constante.
E isso, Miriam, não é questão de achar, realmente não existe. Kardec fez esse questionamento à espiritualidade: existe médium perfeito? Os imortais responderam: bons já está de bom tamanho. E o que são médios bons? É aqueles que não estão passíveis, né? Aqueles que estão invulneráveis a mais espíritos. O próprio Chico Xavier, que pode ser considerado um espírito bem além de nós em termos de evolução, ele, determinada época, eu não estou falando que esse fato de fumar é um mau espírito, mas ele estava com um lápis lá psicografando, pegou o lápis, pôs na boca, soltou fumaça. Quer dizer, naquele momento era um espírito que necessitava de um vício e tudo. O próprio Chico tinha. Ele algumas vezes foi imã, ou foi atratividade, atraiu o espírito de um padrão vibratório bem inferior ao dele. Então, bons médios são aqueles médios que, através de uma couraça, através de uma redoma, você manda esse espírito para outro local, né? Funciona como uma obstaculação, um obstáculo, um óbice. Meus irmãos, temos 3 minutos, 3 a 5 minutos. Há alguma pergunta? Pode estar em sessão, Miri diz. Pode estar em sessão trabalhando muito bem e em seguida estar vulnerável. Basta o pensamento fugir. E é verdade. E nós sempre fazemos isso, o seguinte, porque mesmo aquelas pessoas que não são médiums, na verdadeira acepção da palavra, mas o que a gente pede? Nós pedimos para que fique cada um lá tem dia que dá 30, até mais participantes, que aqueles que não são médios, que não estão sentados na mediúnica, ficam atrás com as mãos estendidas, vibrando positivamente. E tem vezes que é tão espíritos assim, recalcitrantes, espíritos réprobos, né? Que você tem que, você conversando com o espírito, e você tem que, de uma certa forma, pedir o grupo para que vibre positivamente, para criar uma sintonia melhor, porque o espírito, longe de doutrinar, né? Jamais você deve falar que o espírito morreu, e muitas vezes ele não quer, você quer mandar para uma colônia, ele não quer nada disso. Alguns deles estão ali mais só para conversar, outros para passar tempo, então tem de todo jeito. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Não havendo nenhum questionamento dentro do nosso tema, eu vou passar para a nossa irmã Sil para fazer o encerramento. Há algum questionamento, meus irmãos? Então tá bom. Muita luz, muita paz, um beijo em vossos corações. No próximo estudo do livro de Médios, nós vamos estudar aqui relativamente ao capítulo, vai ser o capítulo 19, né? E no capítulo 19, provavelmente, nós não vamos fazê-lo em uma aula só. Vai ser mais. O que vamos estudar? Influência dos espíritos, pessoal junto ao médio, sistema de médios, né? Inerte, aqueles médios que não têm aptidão, a aptidão de certos médios que conhecem e falam em línguas daquelas que não são a deles, música, muitas vezes nem músico desenha, né? E dissertação, vai ter uma dissertação de um espírito relativamente à participação do médium. Então esse será os nossos estudos, daqui 7 estudos. Muita luz, muita paz, tudo, mas tudo de bom mesmo. Paz e luz, meus irmãos. Olá, boa tarde a todos novamente. Décio, eu queria agradecer o estudo, que foi maravilhoso, ótimo como sempre, e com certeza sairemos daqui mais esclarecidos. É muito importante estarmos estudando sempre juntos, tirando as dúvidas juntos, porque aqui todos somos alunos, todos vamos aprender juntos, uns com os outros. Então, sendo assim, agradecendo a presença de todos, e eu convido a nossa amiga Rô para fazer a nossa prece de encerramento, e também
Quero dizer que essa sala funciona todas quartas e sextas às 15h30. Quem desejar receber a programação dessa sala, deixe seu e-mail comigo no meu PVT, que eu passo para o Décio e ele encaminha para vocês a programação da sala. Então, ótima tarde a todos, ótimo final de semana. Muito obrigada pela presença de todos, fiquem todos com Deus e com Jesus, e um beijo no coração de cada um de vocês. Passando, Rô. Boa tarde a todos, um abraço fraternal a cada irmão aqui presente, não só a nós encarnados, mas também a todos esses irmãos desencarnados que também buscam, através do estudo, esclarecimento, entendimento, buscam o nosso amor e a nossa luz. Então, neste momento, elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai Maior e aos nossos amigos espirituais, que sempre estão ao nosso lado, nos orientando, nos dando todo o entendimento necessário. Agradecemos a Ti, Senhor, por este momento tão precioso, onde nosso irmão, com esta equipe, aqui se reúne em Teu nome, nos ensinando, nos doando o amor e a fraternidade. Que tudo que buscamos possamos sempre refletir, reverter dentro do nosso interior e transformar numa chama viva de paz, de harmonia e de amor. Que a nossa força intensa seja ela envolvida a todos os irmãos que se encontram necessitados em hospitais, presídios, orfanatos. São tantos. Hoje podemos estar aqui novamente, buscando sempre a esperança, a força em Teu nome, Pai. Tu nos deste a grande oportunidade de perseverar, crescer e amar e multiplicar. Então encerramos mais uma tarde com a Tua oração universal que Tu nos ensinaste. E cada palavra que aqui será colocada através da Tua oração, ela possa atravessar as paredes, atravessar as cidades, os estados, os países, ir ao encontro de todos os nossos irmãos que se encontram neste universo infinito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livrai-nos de todos os males, pois seja feita, Pai, sempre a Tua vontade e nunca a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Que a nossa água, que sempre colocamos para poder tirar o nosso alimento, através dos nossos amigos espirituais, elas, neste momento, ela possa nos dar tudo aquilo que precisamos para alimentar o nosso corpo e o nosso espírito. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado a toda a sala. E mesmo se você não colocou a água, pegou antecipadamente, não tem problema. Pegue, mentalize por 5 segundos, tome com fé que ela debelará o mal, ou mesmo debelará o mal daquele que você der. Vamos colocar uma música e finalizamos. Muita paz e tudo. Muito obrigado a todos.